apresentar um exemplo simples de regressão, tá? Com Keras. Aí, no caso, a gente vai usar um dataset chamado MPG, que é um dataset que tem informações sobre vários tipos de carro, relação à potência, número de cilindros, consumo, assim por diante. Então, vamos lá, vou ver as bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Esse exemplo eu estou tirando de um livro chamado, é um livro que tem no Archives, né? Que é Applications of Deep Neural Networks with Keras, do Jeff Hinton, né? Ele é professor da Universidade de Washington, né? E ele fez esse material e colocou lá na disponível. Eu estou usando alguns exemplos dele para poder comentar e para poder fazer esse material. Então, ele começa aqui, né? Parte do princípio que você já entende como é que funciona, né, a criação de um modelo simples de rede neural no Keras. Então, ele importa aqui, né, a classe sequencial do Keras, ele importa a camada densa, tá? E aí eu vou precisar do Pandas para poder acessar os dados que estão no CSV, né, no arquivo de uma tabela. Em seguida, no Py para fazer alguns cálculos e do scikit-learn, né, a gente vai pegar esse métricos para calcular ali o erro, tá? Então vamos lá. Os dados, a gente vai utilizar o Pandas para usar esse método readCSV, que eu passo como argumento o endereço, né? Então tem um site que tem esse dataset, lá esse CSV, e passo outro argumento aqui, que é para indicar esse NA values. NA significa not available. Então os valores que não estão disponíveis, né? Eu passar para ele qual vai ser o wildcard que ele vai utilizar para perceber que aquele valor não existe, tá? Que não está disponível. E aqui eu atribuo isso para essa variável df. E aí eu consigo acessar já os dados da tabela. Então, por exemplo, lá os carros, né, os nomes dos carros ficam na coluna chamada name. Então, df, e passando aqui como argumento aqui name, eu acesso o nome dos carros, né? O que é que eu fiz aqui na linha 17? O que é que ele faz, né? Aparentemente, esse campo horsepower, né, que é a potência, tem alguns que não estão disponíveis. Então, ele substitui lá, preenchendo os que não estão disponíveis com a mediana dos valores. Tá? Esse é só um detalhezinho que ele processa. E depois, o que é que ele faz? Ele vai jogar isso na variável x que vai ter nas entradas. Então, ele vai pegar lá do df as colunas cilindros, displacement, horsepower, weight, acceleration, year, origin, né? E vai pegar os valores delas. Então, vou ter todas as entradas aqui no x dessas colunas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 features de entrada, né, no meu vetor de entrada. E aí, a saída y, né, ele vai pegar o MPG, que é o valor que eu quero prever. Né? Então, ele põe lá df.mpg.values. Então, eu tenho aqui o dataset de teste, né, o x e o y. Nesse exemplo, a gente não vai fazer a divisão do dataset em teste e validação. Tá? É um exemplo bem simples, só para mostrar algumas coisinhas de regressão com redes neurais. Então, a gente começa a construir o nosso modelo. Então, na linha 22, né, a gente usa o sequential. A gente está utilizando aqui a API sequencial do Keras. Né? Então, ele cria sequential, ele adiciona a primeira camada densa. Essa camada tem 25 nós. Esse parâmetro input dimension, na input dim, é a dimensão da entrada. Então, ele vai pegar lá o x.shape1, né, vai devolver qual é a dimensão daquele vetor de entrada x. Função de ativação, hello. Na linha 24, adiciona mais uma camada oculta, com 10 nós, ativação hello. Na última camada de saída, só tem um nó. Né? E aí ele compila o modelo, né? Passando aqui como erro, para a função de cálculo do erro, né? O erro quadrático médio. O otimizador, né? Que é o módulo que vai ajustar ajustar os pesos para diminuir o erro. É um otimizador adaptativo chamado Aiden. E a métrica que a gente vai, né, monitorar é a acurácia. E aí, né, na linha 27, ele vai lá e treina o modelo, né, model.fit, passando o x e o y, né, que é o nosso dataset. O verbose igual a 2 só vai controlar o quanto de mensagens ele passa e o número de épocas, tá? 100 épocas. Então, ou seja, ele vai passar 100 vezes todo o conjunto de dados de treinamento, né, no modelo para poder fazer esse treinamento. E aí aqui ele vai fazer uma predição na linha 29, ó. Então ele pega lá os próprios dados que ele tinha usado no teste, né? Ele faz a predição, fica nesse prédio, e aí ele vai calcular o erro, né? Então ele faz aqui esse score, que seria o erro, vai ser a raiz quadrada, né? E ele calcula aqui essa métrica, que seria o erro médio quadrático entre a predição e o y, né? E aí ele imprime no final, né? Se a gente mandar rodar aqui, ele vai começar a rodar,
é um dataset pequeno, tem 398 entradas só, então ele roda bem rápido, né? E a gente vê aqui que ele consegue, né? Ele atinge, aqui na época 99, né? 98 na verdade, ele atinge um 15,9 de perda, depois aumenta um pouquinho, né? Aqui antes a perda já era maior, era 99, 104, assim por diante, né? E ele finaliza o treinamento. Então, é só um exemplo simples de regressão, sem utilizar a divisão do dataset e sem utilizar também a separação do dataset, é isso que eu acabei de falar, né? Em teste, validação e treinamento, e também sem utilizar os monitores, né? De early stopping, para poder parar o treinamento quando você atinge um certo nível de precisão.